Primeiramente, muito obrigada pelas pessoas que estão aqui me ouvindo. Muito legal estar aqui. Como eu falei antes já, então eu tenho trabalhado na Marley Spoon já faz um tempo e uma das tecnologias que eu uso é o VCR, então eu decidi fazer uma apresentação sobre isso. O sumário das coisas que a gente vai ver agora eu vou falar um pouquinho uma introdução do assunto, o que é simulação de testes, o que é, acho que era o que é VCR, eu tive um typo aqui. Como usar o VCR, alguns exemplos na vida real que eu encontrei. Ao bônus com dicas e truques que eu aprendi durante o caminho. E eu vou tentar mandar um ao vivo. Não sei se vai dar muito certo, eu tenho tudo preparado, mas vamos ver se dá certo. E depois eu deixo minhas referências, com alguns links extras que eu tenho, que eles ajudam bastante a não só usar o VCR, mas também, tipo, evoluir no uso, né? Tipo, usar mais avançado. Então tá. O que é uma simulação de teste? Simular teste, nesse sentido de quando tu quer fazer, por exemplo, nós temos uma API externa. E nós queremos simular a forma que a gente se conecta a essa API, mas a gente não quer ficar fazendo chamados para API toda hora. Então, a gente quer fazer de uma forma que ajude os testes a serem executados de forma mais rápida e confiável, porque uma vez que tu faz a requisição real todas as vezes para alguma API, o que acontece é que os testes ficam lentos, tem algumas APIs externas têm esse problema de só pode fazer uma quantidade limite de requisições por tempo, então varia muito. E então um dos métodos que a gente usa hoje em dia para fazer essa requisição, para simular isso, é uma simulação de teste. Essa foi eu tentando minha melhor tradução para o português também. Desculpa se não está muito bom. O que é o VCR, então? O VCR é uma gem do Ruby e ele grava as interações HTTP do seu conjunto de testes e as reproduz para futuras execuções do teste, para testes mais rápidos, determinísticos e precisos. O que isso quer dizer, então? Ele vai criar um arquivo onde tem as interações prontas e para o futuro ele vai conseguir usar esse arquivo e existem várias configurações que são flexíveis, que a gente pode usar, e eu vou explicando mais no futuro. Como usar o VCR? Então, quando a gente está lá com um arquivo de testes, tanto faz se é mini teste ou está usando RSpec, sempre que a gente quiser testar uma parte do código que requer uma solicitação externa, a gente usa o método chamado useCassette para afirmar que a gente deseja usar o arquivo que tem esse conteúdo que a gente gravou previamente, né? Se não tiver um arquivo previamente, o VCR ele cria automaticamente um arquivo para a gente e armazena isso baseado na requisição externa que está sendo feita no teste. Assim é como se parece uma primeira configuração. Aqui, como eu falei, pode ser qualquer tipo de biblioteca de teste. A gente tem uma configuração básica, que é onde tu decide em qual aqui a biblioteca, aonde tu quer guardar esses arquivos, né? Que seria no caso na pasta chamada fixtures dentro de VCR cassettes. E existem alguns tipos de configuração que tu pode escolher a forma que tu quer que seja gravado. Então,
Um primeiro exemplo de como a gente usa o VCR seria, por exemplo, se a gente fosse fazer uma requisição externa, né, para iana.org. E aí a gente disse que a gente quer usar um cassete chamado Sinopsis, o nome aqui tanto faz. E a gente faz essa primeira requisição e ele vai, e se não tiver um arquivo já existente chamado Sinopsis, o Ruby vai e cria um arquivo chamado Sinopsis. Os arquivos, eles são YAML e eles se parecem mais ou menos com isso a cada vez que a gente requisita. Então, o que acontece? A gente faz uma primeira requisição, a gente salva o arquivo, então essa primeira requisição ela é real, ela acontece, mas depois que ela é feita, a gente não precisa mais se preocupar com a requisição real sendo feita toda hora. Exemplos na natureza selvagem. Eu dei uma olhada em projetos open source para ajudar a ver como é que as pessoas usam assim em alguns projetos maiores. E eu acabei achando o Elastic Site Search API, que é da Elastic, que é uma companhia, que é uma empresa que é especializada em busca, em várias coisas. E eu vi que eles estão usando o VCR também para as requisições deles. Aqui é uma das páginas que eles usam, na parte de busca do cliente de Ruby deles, e eles usam aqui, VCR, música 7. Aqui eles usam algumas nominações diferentes, por isso que eles não estão colocando entre aspas o nome, mas segue o mesmo padrão que a gente seguiria num exemplo mais básico. É só alguma nominação diferente, né? Agora, eu tenho algumas dicas. Essa é a terceira vez que eu estou dando essa talk, então a cada vez que eu dou essa palestra eu tento adicionar alguma coisa interessante. E uma delas é que existe uma opção de configuração, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, no exemplo simples ali para a Iana, eu não coloquei uma requisição que tem senha e usuário, por exemplo. Eu coloquei só uma requisição simples. Mas se a gente quiser usar, fazer alguma requisição para APIs externas que possuem senha e usuário, a gente pode fazer. Existe uma opção de configuração disponível para filtrar os dados sensíveis, evitando que eles sejam gravados na fita cassete, no arquivo, né? Onde estão as coisas. E aí, existe outra coisa também, que é que se a gente quiser continuar fazendo requisições reais durante o teste, o VCR também oferece outros modos de gravação. Então, ele pode gravar a cada novo episódio, pode nunca mais gravar, pode sempre gravar, ou gravar quando tem um erro. Essa aqui foi uma pergunta que eu tive há um tempo atrás, que é se tem como organizar os arquivos em pastas, né, em subpastas. E aí, é uma forma bem fácil, é só tu colocar aqui viciar use cassette numa forma de pasta, e aí slash o nome do arquivo, barra o nome do arquivo, e ele vai salvar uma pasta bonitinho. Eu vou mostrar no meu exemplo, ao vivo. Ó, aí ele fica assim. Então, tu tem lá o nome base, que é Fixtures VCR Cassettes, e aí tu vai ter a pasta incluída. Aí, outra coisa que me perguntaram é como a gente esconde as nossas credenciais. Existem várias formas de fazer isso usando o VCR, mas a gente encontrou uma que serviu bem para o nosso projeto. Basicamente, a forma que tu esconde as credenciais é usando o método filter sensitive data.
E tu pode ler as credenciais de qualquer outro arquivo que estejam as suas credenciais no projeto. No nosso caso, a gente usa o Rails Credentials, então a gente lê daquele arquivo. Aí fica como? A gente tem aqui uma API chamada API 1, e eu vou colocar aqui, ó, na minha configuração básica do VCR, eu quero configurar um filtro de dados sensíveis, e eu vou adicionar aqui o nome, que vai aparecer lá, e a tag. A tag é bem importante nesse sentido. E aí a gente vai lá e chama a senha, nome de usuário, a URL que a gente faz a requisição. Então, fica tudo bem organizado. E aí, quando a gente for usar o use cassette, a gente aqui tem a estrutura de folder, né? Como eu comentei antes. E a gente chama pela tag. Até uma coisa que a gente usa no nosso projeto, a gente faz o record once para... E mesmo sendo a opção padrão, a gente ainda coloca disponível na hora. Então tá. Vou tentar aqui fazer um ao vivo. Eu já tenho tudo meio pronto, desculpa aí. Mas basicamente é aquele código que vocês viram nos slides. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar, no meu caso, ó, eu tenho aqui disponível o arquivo chamado VCR test. Eu posso deletar a pasta de fixtures. E se eu rodar aqui VCR test.rb, opa, é Ruby, Ruby VCR test, pronto. Ele vai criar para mim a estruturinha que estava aqui antes e o arquivo sinopse. Então, a próxima vez que eu rodar esse comando de novo, ele já deixa prontinho, já usa o arquivo que eu criei antes. Mas o que eu queria adicionar aqui é essa estrutura de folder, que é bem simples. Se a gente quiser adicionar mais testes, a gente consegue. Então, é bem aberto. É uma ferramenta bem flexível e essa é a forma que a gente tem usado comumente agora o VCR, né? Então, eu tenho algumas referências aqui. Como eu falei, eu tenho um repositório no GitHub que se chama VCR Example, que é onde eu guardo, tem ali o post que eu fiz, e tem também o exemplo e essas coisas. Aí depois tem ali o meu artigo em português, que é usando o VCR para simular requisições. O link para Jam no GitHub. O que é uma simulação de teste? Esse artigo está em inglês. Eu não achei nenhum melhor em português ainda, então, perdão. E tem esse último link aqui que é bem interessante, que é do Fábio. Ele é brasileiro também, mas eu não vi esse artigo dele em português, então eu coloquei em inglês mesmo. Ele dá algumas dicas de como melhorar o uso do VCR, e é bem interessante. E eu terminei. Eu não sabia que eu ia ir tão rápido. Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel. Uma dúvida. Como o VCR se comporta se o endpoint que ele for chamado estiver fora? Depende. Isso já aconteceu com a gente, como uma coisa que eu esqueci de contar no começo, é que eu trabalho com a parte de logística da Marley Spoon. Então, a gente trabalha com gerar as labels, as etiquetas que ficam nas caixas. E para gerar essas etiquetas, a gente tem requisições externas a muitos shippers, a muitas entregadoras. Que, por exemplo, no Brasil tem o PS, Correios, a gente tem conexões com todas essas entregadoras, né?
E uma coisa que acontece, às vezes, com a gente é que algumas vezes as APIs estão fora do ar. Agora, respondendo à pergunta, o que acontece? Se eu coloquei o modo para ele gravar uma vez só, ele não se dá conta. O VCR não nota que o endpoint está fora, porque ele não faz a requisição real. Então, o que a gente faz nesse caso é que, de tempos em tempos, a gente roda as requisições reais, a gente faz uma conferência de sanidade para ver se as coisas, se todos os endpoints estão funcionando conforme eles deveriam estar funcionando. Não sei se consegui responder melhor a pergunta. Então, depende bastante da forma que tu usa. A Juliana comentou que ela já usou o VCR com WebMock. Então, é a forma que a gente usa também, que é a forma mais fácil. O WebMock é a parte que ele define qual vai ser o tipo de interação que ele vai fazer. E uma dessas formas é o WebMock. Eu não sei, eu não tenho muita certeza das outras, mas eu acho que a mais comum é o WebMock. O WebMock é uma outra gem do Ruby, que é responsável por fazer essa simulação de requisição também. É isso, galerinha. Muito boa palestra. Eu não conhecia o VCR, então Espera aí eu que temos gostei mais uma bastante. pergunta. Eu ia perguntar se alguém tinha mais perguntas, mas aparentemente tem. O Sim, Augustinho é possível pergunta. simular um erro. Por exemplo, simular um erro para verificar como se comportaria a aplicação caso a API externa estiver fora do ar. Sim. Eu comentei no... Aqui a gente tem o link para o artigo do Fábio, e ele comenta ali o que fazer quando esse tipo de coisa acontece. Tem mais perguntas, calma, uma de cada vez. Ele tem a forma ali de como tu faz para simular, para ter uma forma de recuperar quando a API está fora do ar. Por exemplo, para um segundo link, para um outro link externo, e aí ele já troca para usar esse outro link ou alguma forma de recuperação quando acontece um erro para alguma ligação. Eu espero que tenha feito algum sentido. Aí temos outra pergunta, que é se funciona bem com Minitest e RSpec. Sim, ele é bem flexível. No trabalho eu uso para o RSpec, mas para um projetinho pequeno que eu tenho, eu uso o Minitest. E ele continua funcionando super bem. É isso aí. Aí temos o João comentando que já usou o VCR em outros projetos e está terminando de implementar. Ah, que bom! Eu nunca tinha, como eu comentei, eu nunca tinha usado o VCR antes, eu só tinha ouvido falar. E eu nunca tinha, assim, tipo, de verdade, assim, trabalhado com ele. Mas tem sido bem interessante e eu acho que é sempre legal compartilhar a forma que eu tenho visto o VCR hoje em dia, até porque eu demorei um tempinho para entender como funciona essa parte de gerar automaticamente, fazer essa parte de esconder as credenciais e tal. E é isso aí, se vocês tiverem dúvidas, tem o meu arroba do Twitter e tenho tudo disponível, tô aí, qualquer coisa, mandem aí. Ô, Ana, antes de você Oi. ir, deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas, por favor. Claro. Na hora de você configurar, eu lembro que quando eu fui usar, na hora de eu configurar, eu tive alguns problemas. Assim, inicialmente não é tão trivial. Tem alguma coisa que você destaca ou dá de dica para esse momento que você começa a configurar o VCR no seu projeto? Então, pois é, eu passei por isso
a gente começou a mudar um pouco a forma que a gente estava usando o VCR. Quando eu cheguei já tinha, né? E uma das tarefas que eu tive foi exatamente essa, foi exatamente isso de trocar a configuração. E, de fato, não é muito fácil de configurar. O que eu fiz? Eu coloquei esse exemplo na natureza real porque eu peguei eu meio que peguei a configuração de um projeto maior. E aí eu tentei replicar no nosso projeto. E aí foi assim que funcionou para mim, porque seguindo a documentação, eu não consegui entender muito bem. Então eu já fui lá, tá, vou ver aqui como é que os outros fazem para eu ver como configuro. É o De truque. fato, não é muito intuitivo mesmo. Eu lembro que foi algo assim que passou na época que eu fui colocar no projeto. Eu esperava, isso já tem um tempo, mas eu esperava que eles já tivessem arrumado a documentação, ou a gente pode submeter PR agora que a gente identificou, né? Exato. E aí eu tive tanto esse problema, quanto eu tive o problema de, assim, o primeiro problema, porque quando ele quebra, o erro dele não dá uma mensagem muito intuitiva quando você está usando VCR. Talvez no WebMock, quando você moca, assim, você tem uma resposta um pouco mais clara do que está acontecendo. Eu lembro da primeira vez ter me sentido um pouco perdida e queria saber se você tem alguma dica para se alguém começar a usar, tiver essa mensagem de erro, deixe tamanho de rolagem de tela, ficar perdido, o que faz, sabe? Isso, inclusive, esse foi o grande motivo de eu ter começado a escrever sobre, porque isso aconteceu comigo também. Exatamente o que aconteceu. Eu fui tentar rodar e começou a dar erro. O que eu fiz? Eu tento me desligar no VCR, quando eu estou usando o VCR, eu tento me desligar um pouco do erro e eu tento olhar no código. E aí, se tem algo no código que me dá alguma ideia melhor, eu tento pesquisar algo nessa linha, assim. Mas os erros não são muito bons e ele não é muito intuitivo de instalar realmente. Mas essa é a minha dica em geral, assim. Eu acho que é legal olhar em alguns projetos maiores, como eles fazem, para tentar replicar no projeto. E quando ele começa, quando ele está rodando o teste e ele dá esses erros aleatórios, acho que a melhor dica que eu teria seria. Deixa eu pensar. Assim, eu acho que eu olharia primeiro o código e eu tentaria entender o que poderia ter falhado a partir do que eu estou vendo, do que eu estou tentando construir. Faz sentido, faz sentido. Uma dica que eu daria, se você me permite, Claro. é olhar no Git, nas changes lá, e ver se aquele cassete mudou. Geralmente aí você pega um erro. Aí o jeito fácil de você identificar, não é a solução, é você se desligar da internet e dar checkout, aí você consegue comparar e rodar os seus testes, mas em algum momento você vai ter que religar, mas assim, pelo menos te dá uma trabalhada, dá para dar uma trabalhada respirando. Fazer um boilerplate de viciar, o Gustavo falou. Isso do boilerplate, na verdade, é uma ideia interessante. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, na verdade, mas eu acho que seria muito bom. Porque ele dá um trabalhinho, assim, ainda mais quando tem um projeto já um pouquinho maior, ele dá um pequeno trabalho. Bom, é isso, Ana. Super obrigada pela apresentação, Muito pelas obrigada a você. dicas. Desculpa por ser uma apresentação tão rápida, mas Flash. tentei. É que o Live in Code, você nos enganou. Você fez que nem a Ana Maria. Vamos cozinhar aqui e já tá meio que pronto. Aí tirou do forno o negócio assado já, né? Pronto. Mas foi muito bom, Ana. Obrigada. É como a gente tenta, esqueci no comando, e é isso aí. Nossa, sim, você vai dando git. Eu vou dando git checkout, git checkout, git checkout. E aí meus códigozinhos são todos prontos e avançados, porque quem sabe faz ao vivo dá muita aflição, né? Pra que passar por isso? Pergunta que não quer calar. Você vai disponibilizar essa palestra? E onde? Sim. Ela vai estar no. Eu vou colocar aqui embaixo no slide. Como é que é o nome daquele site que tem as apresentações? Speaker Deck. Speaker Deck. Tá bom. Eu vou colocar no Speaker Deck e qualquer coisa tem aqui o artigo que dá para ler. No meu GitHub tem também o artigo, bonitinho. Vamos Só mostrar pegar. seu GitHub de novo? Tá.
Posso mostrar aqui. Tem aqui, bonitinho. Tá em português aqui. Ó. Bonitinho. E eu tenho no DevTO também. Aqui eu ainda não adicionei as coisas extras da forma, por exemplo, da forma de colocar as pastas e de como esconder as credenciais, mas eu vou adicionar no futuro próximo. E que mais? E o seu Twitter, pra galera te procurar. Exato, meu Twitter tá aqui. É o @Ana Schwendler. Te parafraseando, muito obrigada, Ana Schwendler. É difícil, eu sei. Mas eu achei muito legal. Eu acho que essa ideia do boilerplate eu ainda não tinha tido. E eu achei muito interessante. Eu já quero dar estrelinha. Muito bom. As dias aí. Eu subi o comentário errado aqui. Desculpa, Gustavo. Valeu, Ana. Até Então tá, muito obrigada. Tenha um bom resto de tarde. Aqui já tá bem de noite. Mas é isso aí. Espero que vocês aproveitem mais aí o Hub Summit. Tá sendo, eu achei muito legal. Tô muito feliz com a diversidade, como a Débora falou no começo. E é isso aí. Boa sorte pra vocês. E vai ter a roda de conversa de diversidade amanhã. Diversidade socioeconômica. Vai ser a abertura do evento de amanhã. Convida todo mundo. Para mim é um tema muito que se conecta muito com o que eu acredito. Então eu tô bem empolgada. Espero que todo mundo curta. É isso aí. Valeu, e a Débora gente. é a melhor gente do mundo. Então, nossa, quando eu não tô de mau humor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.